Paz do Senhor a todos os servos de Deus que nos ouvem, professores de escola dominical. Hoje vamos iniciar aqui a explanação, a pré-aula, para professores da EBD, da revista dominical do Betel, lição 4, do segundo trimestre de 2023. Essa lição que tem por título A Alienação Humana a partir da Queda. Se você aí é professor, está se preparando para essa lição, fique conosco nessa aula e tenho certeza que será de grande proveito para a sua aula aí, que Deus vai abençoar, abrir a sua mente e ungir a sua boca aí com as palavras do céu para você ensinar conforme deve ser ensinado. Eu me chamo Afonso, essa é a primeira aula e que eu estou colocando aqui no canal. Pretendo colocar outras aulas, talvez quem sabe até na revista da CPAD. E se você nunca viu uma aula minha, não estranhe, porque essa é a primeira. Eu tenho formação, não formação teológica, mas tenho curso teológico em mais de uma instituição. Tenho outros cursos onde eu não tenho diploma, mas é curso livre. Então, tenho aí um tempo já dando aula de escola dominical. Já dei aula para adolescentes, para jovens e atualmente para adultos. E espero acrescentar aí na sua pré-aula, na sua aula, de escola dominical. Então, a alienação humana a partir da queda. O texto, o título, já nos dá uma ideia do que a gente vai trabalhar. A gente vai mostrar que a queda do homem no pecado, quando o homem caiu em pecado, ele se alienou de diversas formas. O que é alienação? Alienação é separação, é não estar incluso, é não estar ligado a algo, é estar totalmente desligado. Por exemplo, quando todo mundo na sociedade anda de roupa vermelha e se você andar de roupa azul, você será considerado um alienado da sociedade, está entendendo? É um exemplo simples. Alienado significa separado. Quando todos, por exemplo, o cristão ele é um alienado em relação aos costumes desse mundo. Como os costumes desse mundo são viver em pecado, o cristão, quando ele decide viver pelo Espírito, guiado pela voz de Deus, ele se torna um alienado desse mundo. É por isso que Paulo diz, não somos deste mundo, somos de outra pátria, né? Não pertencemos a esse mundo. Então, nós vamos iniciar essa lição aqui e ver em que o ser humano se alienou desde o momento que pecou. Porque o pecado, ele produz separações, rupturas. A primeira ruptura que a gente já conhece está em Isaías, porque os vossos pecados produzem separação entre Deus e vós. Então, a primeira alienação mais básica que todo mundo conhece é que o pecado produziu separação, alienação em relação a Deus, do homem com Deus. Mas nós vamos ver aqui nessa lição as 3 alienações. Eu separei aqui 5 alienações, na verdade, mas a lição fala de 3. Eu vou acrescentar mais 2 aqui para acrescentar no conhecimento de vocês que o pecado fez no ser humano. Então, o texto áureo dessa lição ele está em Gênesis 3:10, que eu vou ler aqui. Ó. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Esse é o texto áureo, Gênesis 3:10. É onde vai se basear a nossa lição. E a verdade aplicada é aqui, ó. O pecado, ao nos alienar de Deus, provoca danos em todas as nossas relações. Então, aqui na verdade aplicada, já está dizendo que o pecado nos alienou a Deus, em relação a Deus, e também nos aliena em relação às nossas relações interpessoais. Só na verdade aplicada a gente já tira essas informações. Os objetivos da lição estão a citar os efeitos do pecado em relação a si mesmo, mostrar o efeito do pecado em relação ao próximo, e falar acerca dos efeitos do pecado em relação a Deus. Então, o texto de referência
Gênesis 3, do 8 ao 12, que diz assim, ó: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então, para você que é professor, eu já aconselho aqui a você ler o texto todo. Eu aqui não tenho tempo para fazer isso, mas você vê que o texto áureo, toda lição faça isso. O texto de referência, às vezes na lição o texto áureo está baseado num texto, mas o texto de referência está em outro texto, em outro livro. Leia os dois, leia o capítulo todo, entendeu? Veja notas de estudo sobre o texto de referência, principalmente. Porque a lição se baseia totalmente no texto de referência, é tirada daqui. E por que eu estou falando isso para você ler já com antecedência o texto de referência? Porque quando você entra na leitura da lição, você não entra com a mente vazia no sentido do conhecimento do texto de referência. A lição é baseada no texto. Então, quando você lê a lição, já é bom que você tenha lido o texto. Quando você vai preparar a sua aula, é bom que você já tenha preparado dentro de si a interpretação do texto, aonde a lição está sendo baseada. Dessa forma, você não fica preso ao texto da revista, entende? Tem lições onde alguns professores, eu ouço falar, que alguns professores dizem: poxa, essa lição está muito ruim, a gente não tem como preparar, tirar quase nada de dentro dessa lição. Poxa, mas se a lição é baseada dentro de um texto bíblico, você não pode dizer que o texto bíblico é muito ruim, entende? Você tem que, então, se a lição tiver, se existir, o dia que você se deparar dentro de uma lição ruim, entre aspas falando, né, com pouco conteúdo para você dar a sua aula, vá diretamente ao texto raiz, ao texto de referência. Pega, abre a Bíblia, leia o texto todo de referência, porque aqui também só boto alguns versículos, não tem como botar tudo. Então, eu tenho certeza que se você se basear no texto, a sua aula será biblicamente correta, não sairá da lição, se você seguir a visão da lição, né? Não sairá da lição e você vai ter o que falar, porque o texto bíblico é muito rico. Um versículo você faz uma pregação. Então, esse é o primeiro conselho nessa aula. Leia o texto todo de referência, o Gênesis 3 todinho. Então, vamos iniciar na lição aqui. O interessante, pessoal, aqui é que essa alienação do homem, além dele ter sofrido diversos tipos de alienação, a gente vai mostrar também um aspecto psicológico do homem, como o homem se comporta diante do pecado. A gente vê isso em Adão, em Eva, a gente vê isso, a forma que o homem se comporta. E também podemos ver, tirar dessa lição, a forma como Deus se comporta com um homem que pecou. No texto de referência, ainda estamos no texto de referência, antes de entrar na lição, vamos analisar um pouquinho do texto de referência. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim. Eu estou no Gênesis 3:8, no texto de referência aí. Que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Você aqui pode perceber no texto de referência a primeira coisa. O homem que pecou, o homem quando peca, ele automaticamente não deixa de ouvir a voz de Deus. Ele não deixa de ouvir a voz de Deus. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então, ele ainda continua ouvindo a voz de Deus. O homem, quando peca, ainda continua ouvindo a voz de Deus. O homem, quando peca, Deus ainda continua indo visitá-lo. Deus ainda continua indo visitá-lo. São duas, ele ouviu a voz de Deus e Deus foi no jardim visitar ele. Você pode reparar aqui também, no 9, chamou o Senhor Deus Adão e disse: onde estás? Aqui nós vemos na Bíblia o primeiro ato missionário.
Deus indo em encontro ao pecador, indo de encontro ao pecador. Onde estás, Adão? Foi o primeiro ato missionário, o primeiro evangelista, o primeiro missionário da história foi o próprio Deus. Foi o encontro do homem pecador. Ele sabia que Adão tinha caído, mas ele foi lá. Entende? Então, o homem, quando ele peca, principalmente o servo de Deus, ele ainda continua ouvindo a voz de Deus. E essa voz, quando ele está em pecado, não produz alegria, produz temor. É o que Adão disse. E disse ele: ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi-me. Você vê, agora produz. Antes a voz de Deus não produzia temor, produzia alegria. Poxa, Deus chegou, veio me visitar. Creio que era assim que Adão pensava no virar da tarde, no cair da tarde. Mas agora produziu temor e vergonha e culpa, que são os subtópicos do tópico 1, né, dessa lição. Então, desse texto a gente já tirou essas bases, tá vendo? Já tirou essas bases. Você vê, interessante aqui uma revelação também, que eles se esconderam de trás de uma árvore no jardim, de árvore no jardim. As árvores eram usadas para sustento de Adão, Eva e dos animais, é claro. Mas as árvores eram usadas para sustento. A gente vê aqui já no texto de referência que o que antes era usado para sustento agora está sendo usado para se esconder da presença de Deus, devido à culpa e à vergonha. Isso nos deixa claro que o ser humano, quando ele está em pecado, ele tende a usar subterfúgio, recursos que antes foram até mesmo dados por Deus, como aquelas árvores do jardim, para o seu sustento próprio. Ele tende a usar isso como esconderijo para fugir da face, da vontade de Deus e do encontro com Deus. O que eu quero dizer? Quando você vê, por exemplo, alguém que está trabalhando excessivamente, o trabalho é uma coisa de Deus, Deus deu o trabalho para aquela pessoa, mas a pessoa só pensa em trabalhar, não pensa em mais nada, esquece da vontade de Deus, não quer saber do chamado de Deus para a vida dela. Você vê que ela está usando aquilo dali, o que é bom, está usando para se esconder. Não estou dizendo em todos os casos, estou dando um exemplo. Para se esconder da verdadeira vontade de Deus. Ah, mas isso é opinião sua. Não, isso é bíblico. Você pode reparar lá na parábola das bodas, onde o rei ele dá uma festa para o filho, né, que vai se casar, e ele manda chamar as pessoas do reino, do seu reino, manda os funcionários chamarem as pessoas do reino, e cada um começa a dar desculpas dizendo: não vou porque eu comprei 2 juntas de boi e tenho que testá-las, amansá-las, arar a terra, não lembro como é que se fala. O outro: eu não vou porque eu acabei de me casar. Casamento é uma outra bênção de Deus. Acabei de me casar, não posso ir. O outro: eu não vou porque eu comprei um campo e preciso vê-lo. E assim vai. E você vê que o homem, quando não quer ter um encontro com Deus, ele começa a usar as coisas do cotidiano, as bênçãos de Deus, assim como as árvores eram bênçãos de Deus para Adão e Eva. Nós voltamos dessa forma e começamos a usar o que é bênção de Deus para se esconder da face de Deus, para não comparecer diante de Deus. Entende? A gente começa a usar o que antes era bênção para não comparecer diante de Deus. Isso é um dos aspectos que nós aprendemos aqui diante do ser humano que está iniciando em pecado ou já em pecado. Ele começa a fazer isso, a agir dessa forma, a fugir diante da face de Deus porque tem temor. Porque teme, na verdade, né? Ter temor de uma forma ruim. Então, pejorativamente falando. Então, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Ele disse: ouvi a tua voz só no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Ou seja, começa a se esconder da voz de Deus, começa a temer a voz de Deus. E é assim que é os primeiros indícios do pecado. E detalhe, Adão, ele teve aqui uma coisa que é bem interessante para a gente analisar. Ele teve sinceridade, ele já fala diante de Deus aqui, ó: ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondido. Ele expôs a causa diante de Deus. Ele estava escondido, tal, mas quando Deus chamou, ele se apresentou e expôs a causa diante de Deus. Então, o que eu quero dizer? Um homem de Deus, ele começa a cair, o princípio da queda de um homem de Deus é na falta de sinceridade com Deus. Na falta de sinceridade com Deus. Como assim? Todos nós temos dentro de nós a voz do Espírito Santo. Lembra que eu disse já aqui no começo do texto, da análise do texto,
que o homem, quando peca, ele não deixa de ouvir a voz de Deus. Ele continua ouvindo a voz, continua ouvindo a voz. Só que Deus, ele vai dando um tempo, vai falando de diversas formas, até que o homem seja sincero o suficiente para se arrepender, se lamentar, na verdade, se entristecer porque pecou, reconhecer o erro e se arrepender e mudar de atitude. Porque o verdadeiro arrependimento não é só lamentar, não é só se entristecer porque errou, é mudar de atitude. O verdadeiro arrependimento é se lamentar o suficiente para mudar de atitude. Então, o homem, ele tem que ser sincero diante de Deus. Quando nós, como nós, homens de Deus, deixamos de ouvir a voz de Deus, é porque o Espírito Santo já desistiu de nós. Porque enquanto o Espírito Santo está tratando conosco, a gente ainda está ouvindo a voz de Deus. E essa voz vai ficando mais distante, até que a gente para de ouvir. A sinceridade é você reconhecer o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. A sinceridade com Deus é o que faz você não negar a voz dentro da sua própria consciência e a voz do Espírito Santo, porque nós também temos um tribunal dentro de nós. Nós também temos uma voz da consciência. Isso é bíblico. Paulo fala, porque guardamos a nossa boa consciência. Você pode ver que Paulo fala isso umas 4 ou 5 vezes, acho que no livro de Romanos, Coríntios. Ele fala, guardamos a nossa consciência também diante dos homens e de Deus, porque a nossa consciência não nos acusa. Paulo fala isso. Então, além da voz do Espírito Santo, nós temos a consciência. E a consciência, quando a gente é sincero com a nossa própria consciência, a gente consegue entender o que Deus está querendo de nós, o que Deus está falando. Porque ouvir Deus falar é uma coisa, agora entender o que Deus está falando é diferente, aceitar o que Deus está falando é diferente. Então, das primeiras características em quem caiu é querer negar que está ouvindo a voz de Deus, porque Deus continua falando. Então, dessa forma nós já analisamos o texto, nós podemos ver que a sinceridade, só para concluir o assunto, é o que mantém o homem de Deus de pé. Quando a gente começa a negar o que Deus está falando, o que a gente está percebendo, que a gente está errando, a gente começa a entrar naquele processo de enganar a si mesmo. O coração é enganoso. Mas o que significa enganoso? Enganoso não é só que engana os outros, não. Enganoso é que engana a si próprio. Quando a gente começa a abrir mão da sinceridade com Deus, a gente começa a enganar a nós mesmos, engana-se a si mesmo. Assim é que a Bíblia fala. E você começa a cair no engano do coração. Aí você começa a desviar e perder a sua salvação. Então, vamos entrando no texto aqui também, ainda terminando o texto de referência. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei, que não comesses? Então, você vê que o pecado, ele faz o que antes era normal se tornar vergonhoso. O que antes era normal se tornar vergonhoso. Como assim? Você começa a ter vergonha de si mesmo. Adão, a primeira coisa que ele sentiu foi vergonha de si mesmo, dos seus próprios atos. A falta de honra, a falta de graça pela vida. Você começa a ter vergonha, você começa a se envergonhar dos seus atos. Isso é bom. Mas não é bom que pequemos, mas essa vergonha é boa, porque a vergonha é um dos sentimentos mais fortes dentro do ser humano. E a vergonha diante de Deus nos faz querer sentir pesar por pecar, ver que o pecado não vale a pena. O pecado, ele vem com o sentido de que vai valer a pena, de que vai ser bom, mas no final ele produz vergonha e desonra para aquele que peca. Então, vamos entrar aqui na lição, no tópico 1, a alienação em relação a si mesmo. Eu vou pular a introdução. A alienação em relação a si mesmo, tópico 1. Quando o homem no Éden buscou mais plenitude de vida ignorando a Deus, acabou tendo não só menos de Deus e menos da vida, mas também menos de si mesmo. No 1.1. Vergonha de si mesmo. A primeira alienação vivida pelo homem como consequência do pecado foi em relação a si mesmo. Satanás lhe promete mais liberdade. Eles acabam experimentando menos liberdade vivendo pela primeira
a primeira experiência da vergonha, Gênesis 3:7. Sentir vergonha é a sensação de não poder ser você mesmo, por não poder ser aceito no estado em que se encontra. No capítulo 2, 25, diz que ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Depois disso, a vergonha nunca mais deixou de fazer parte da nossa vida. Você pode perceber que a primeira coisa que o homem perdeu, a primeira alienação, foi em relação a si mesmo. Foi sentir vergonha de si mesmo, dos seus atos. O homem, quando cai, ele acaba perdendo coisas que antes Deus tinha dado para ele. Quando a gente estudou na lição passada, as coisas que Deus tinha dado para o homem em relação à vida, do geral, dado por Deus. Deus falou que Deus fez imagem e semelhança, disse dominai, ou seja, Deus deu domínio sobre o homem, para o homem dominar a terra e tal. Deus deu um casamento para o homem abençoado, ele diz, e os abençoou dizendo, ide multiplicai, ou seja, Deus deu uma bênção para eles. Deus ele deu a graça de prosperar, de trabalhar e ver as coisas prosperando. Quando o homem cai, ele perde tudo que Deus tinha dado para ele. O homem, quando você vê, por exemplo, Deus disse para o homem dominar sobre as árvores do campo, dominar sobre a terra e sobre as árvores do campo. Você vê, por exemplo, aí, ao contrário, o pecado inverte o domínio das coisas. A coisa inverteu. Hoje em dia, uma árvore do campo, ou seja, uma planta, uma erva igual a maconha, domina o homem. A cocaína vem das plantas, a maconha vem das plantas. Você pode ver que o que era para o homem dominar, agora está dominando o homem. É isso que o pecado faz, ele inverte o domínio das coisas. As coisas que Deus abençoou foram tudo retiradas da mão de Adão. Deus deu o jardim para Adão. Deus foi e tirou o jardim de Adão. Ou seja, a primeira alienação é em relação a si próprio. A segunda alienação que o homem sofre é em relação ao próximo. Deixa de cuidar, de ter boa relação com o seu próximo. E vem a terceira, não é por ordem de importância, tá, pessoal? A terceira relação é em relação a Deus, é a alienação em relação a Deus. O homem começa a se sentir mal com Deus, e você vê que ele também tem uma alienação em relação ao seu ambiente e em relação ao seu casamento. As três primeiras que eu falei, em relação a si mesmo, em relação ao próximo, em relação a Deus, estão na revista. São as alienações. E eu acrescentei aqui que o homem também se alienou em relação ao seu ambiente e também se alienou em relação ao seu casamento. Você vê que o pecado já fez uma coisa que ninguém esperava antes. Já fez o homem colocar a culpa na mulher. Ou seja, o pecado ele faz você se alienar em relação ao seu casamento. Gerou discórdia entre o casamento. Você percebe que ele culpou Eva? Poxa, o marido não deve culpar uma esposa em relação às coisas de Deus. Então, a primeira alienação é em relação a si mesmo e em relação ao próximo. Já começa assim. E você vê que isso foi progredindo. Foram botando a culpa do outro. Mas vamos entrar na lição aqui no tópico 1.2. No tópico 1.2 é culpa. Primeiro a gente falou da vergonha, que o homem já iniciou na vergonha diante de Deus. E agora o sentimento de culpa, no 1.2. O homem antes da queda vivia maravilhosa liberdade de nunca haver sentido culpa. Todas as coisas que fazia no jardim eram livres deste sentimento tão angustiante e limitador. E a primeira filha da culpa é a desculpa. Quando Deus pergunta a Adão, comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Adão não diz simplesmente eu comi. Ele cria uma justificativa própria, uma desculpa. A mulher que me deste por companheira. Aqui está outro aspecto da alienação em relação a si mesmo. Não assumir os erros que a própria consciência aponta. Lembra que eu falei da sinceridade? A gente sente logo a culpa. Mas tem gente que mascara a culpa com a inverdade, a insinceridade dentro do seu coração. Ele tenta enganar a sua própria consciência e começa a entrar no engano de si mesmo.
E Adão, ele quis botar a culpa até mesmo em Deus. Ele quis botar a culpa em Deus, que é um dos aspectos que o pecado faz, é a gente querer culpar a Deus, gera ingratidão. A gente querer culpar a Deus pelos nossos pecados, nossos erros. A gente começa a querer transferir culpa, isso é natural do ser humano, mas não convém assim que seja assim no meio do povo de Deus. Um homem de Deus, ele tem que viver contra a sua natureza humana. E uma das coisas da natureza humana é culpar o próximo, colocar a culpa dos outros pelo meu. Eu não estou servindo a Deus direito por causa da minha esposa, não estou servindo a Deus direito por causa dos meus filhos, não estou servindo a Deus direito por causa da minha condição financeira. Isso são tudo desculpas que a gente coloca, e também em diversas áreas da vida, para não aceitar a nossa consciência, que está mostrando, a nossa consciência diz para nós que o culpado das coisas, no geral, somos nós, entende? Então, a culpa é o primeiro sentimento. A culpa, a vergonha, a culpa são dos primeiros sentimentos que o ser humano sente ao pecar diante de Deus. É interessante que também vem uma espécie de ingratidão, né? Nesse culpar a Deus tem uma espécie de a mulher que tu me deste. Ou seja, antes o que era bênção, ele começa a enxergar como maldição. Ele está dizendo que foi uma maldição na vida dele. Então, quando a gente está pecando diante de Deus, a gente começa a enxergar até Deus de uma forma diferente para transferir a nossa culpa e tal. A gente acaba sendo ingrato com Deus, deixar a gratidão de lado, passar a enxergar até mesmo as bênçãos de Deus como maldições. É isso que o pecado faz, ele deturpa a sua visão de Deus e das bênçãos de Deus. Ele gera uma alienação tanto entre o homem com Deus, quanto em relação ao homem com o seu habitar, com as suas bênçãos. Esse tipo de alienação também acontece. Tanto é que antes a terra que era boa para Adão, agora foi amaldiçoada. Essa alienação que eu estou acrescentando aqui, não está na revista, mas é a alienação em relação ao ambiente, em relação ao domínio. Como eu falei, antes Deus disse domínio sobre as árvores do campo, e hoje em dia a gente vê ervas dominando os seres humanos. Então a alienação em relação ao domínio, inverte o domínio, e em relação ao seu ambiente, você perde o controle do seu ambiente. Esse tipo de alienação acontece devido ao pecado. E no 1.3 nós podemos falar sobre medo, alienação, outro tipo de alienação que o ser humano sente. Vamos ler o 1.3. Adão sempre sentia amor e segurança ao ouvir a voz de Deus. Mas após pecar pela primeira vez, ele sentiu medo. Antes de Deus provar para Adão que ele estava errado por não confiar nele, o próprio Adão descobriu isso por causa da vergonha e culpa que sentiu mediante após comer o fruto. Ele sentiu medo por se certificar que o morrerás certamente era verdade. E o medo entrou na experiência humana e nunca mais saiu. Desenvolvemos cada vez mais fobias que terapeutas não têm dado conta. Alienados consigo mesmo, temos medo do que está dentro. Então, isso aí é outra alienação, como eu já disse aqui, está no texto, né, que quando ouvi a tua voz, eu temi e me escondi atrás das árvores do jardim. Foi isso que Adão disse. O ser humano ele começa a ter medo da voz de Deus, perde aquela alegria da presença de Deus, da voz de Deus, começa a sentir um medo por causa da culpa do pecado, e quão triste é uma pessoa que já viveu no profundo, na experiência com Deus, passar a sentir medo da voz de Deus, temor e receio de Deus falar com ele, devido ao seu acúmulo de pecado, como diz em Tiago. Então, é interessante também a gente analisar aqui um pouco da queda, que se você reparar, isso aqui é um texto que eu quero acrescentar na lição, não está na lição, mas eu quero acrescentar esse tipo de entendimento. Se você reparar como o pecado começou, como a tentação inicia lá com Eva, você vê que existe um padrão na Bíblia. Esse padrão ele é melhor explicado por João. Está em 1 João, primeira carta de João, onde ele diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ele começa, na verdade, falando, não ameis o mundo,
nem o que no mundo há, né? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Está em 1 João, deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, olha o padrão aqui, ó, tudo que há no mundo, aí ele começa a falar, ó, a concupiscência da carne, vírgula, né? Primeira coisa. A segunda coisa, a concupiscência dos olhos. E a terceira coisa, a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa a concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, ele fala concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Você vê que essas três coisas enredam, englobam todos os pecados que existem. Isso aqui é interessante. Presta atenção que você vai ver que está ligado lá com a lição. Concupiscência da carne tem a ver com a vontade de querer conforto, de querer prazer. Isso é a concupiscência da carne. Quando vem concupiscência dos olhos, tem a ver com a vontade de querer saber, de querer se mostrar, de querer conhecer o que senão seria permitido ao ser humano. Isso é concupiscência dos olhos, sempre querer ver mais, sempre querer mais luxo, coisas mais luxuosas, mais aparentosas, concupiscência dos olhos. E soberba da vida. Soberba da vida está ligada à ostentação. Inclusive tem outras versões que dizem a ostentação dos bens, né, no lugar de soberba da vida. Então João elenca essas três coisas que englobam todos os pecados que existem. Ostentação é orgulho, vontade. Soberba tem a ver com orgulho, vontade de se mostrar, vontade de parecer maior para os outros e tal. Isso tem a ver com a soberba da vida. E você pode reparar que todos os pecados estão englobados, seja na ostentação, no orgulho, seja na vontade por prazer, ou seja na vontade por querer ver, por querer ter prazer com os olhos. Isso são concupiscências dos olhos. Se você parar para analisar na Bíblia, está cheio desses exemplos de como o pecado e a tentação funcionam. Em Reis, por exemplo, eu não estou lembrado, em Deuteronômio, quando Moisés começou a dizer sobre quando o povo de Deus fosse estabelecer um rei, ele deu algumas diretrizes para isso. E algumas dessas diretrizes estavam linkadas sobre o rei e estão linkadas com essas três verdades aqui. O rei não podia juntar cavalos demais, ou seja, ele não poderia pôr a sua confiança em cavalos demais. Isso tem a ver com a soberba da vida. Ele não poderia juntar dinheiro demais para ele, tem a ver com a soberba da carne e soberba da vida. E não poderia ter mulheres demais e tal, prazeres demais dos olhos da carne. Você vê que está ligado. Quando você olha para o texto de Mateus também, quando Jesus, eu vou chegar em Eva, tá? Quando Jesus é tentado pelo diabo, por Satanás no deserto, você vê que o diabo ele tenta Jesus nessas três áreas também. Ele vê Mateus 4, a tentação de Jesus, e ele começa, chegando-se o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ou seja, ele vai na soberba da carne, ele tenta atacar Jesus num pecado que está englobado na área da soberba da carne. Os pães têm a ver com o alimento da carne, a vontade de se alimentar. Depois ele vai, então Diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito para tomar a mão, para que não tropece em pedra nenhuma. Ele vai e ataca Jesus, inclusive na ordem que João falou, agora na soberba dos olhos. Por quê? Ele atacou Jesus na área, tipo assim, você não é o Filho de Deus mesmo? Então queira ver o livramento de Deus. Ele tipo assim, eu quero ver se o livramento de Deus vai acontecer mesmo comigo. Ele quis jogar essa dúvida dentro de Jesus. Às vezes a gente está querendo ver Deus agir
e Deus está trabalhando de uma forma invisível que nós não estamos vendo. Mas isso é por causa da nossa soberba dos olhos, a vontade de ver Deus agindo. Isso é a vontade de ver as coisas acontecendo, soberba dos olhos também. E aí ele vai e ataca Jesus na última coisa. Ele mostra os reinos do mundo e quer atacar Jesus na soberba da vida, né? Eu disse soberba dos olhos, concupiscência dos olhos. E agora ele quer atacar Jesus na soberba da vida. Quando ele mostra os reinos do mundo, se prostrado me adorares, tudo isso te darei. Ele está querendo atacar Jesus na parte da glória, que todo homem tem, a vontade de ter glória, da soberba, do orgulho. Ele está querendo atacar Jesus dessa forma, do pecado da soberba da vida, do orgulho, da ostentação dos bens, da vontade por glória. Quando a gente chega lá em Eva, seguindo esse tipo de raciocínio que João nos deu, quando a gente chega lá em Eva, Gênesis 3, se tiver com a Bíblia, você pode abrir para você analisar também. Gênesis 3:6, a serpente começa a tentar a Eva, né? Aí, olha só o que está escrito aqui, ó. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, você pode reparar, e agradável aos olhos, e a árvore desejava para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Você repara que são 3 aspectos da tentação de Eva. Presta atenção, e vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, está atacando o quê? Na concupiscência da carne. Lembra que o diabo apareceu a Jesus e começou tentando logo na questão de alimentação para transformar a pedra em pão? Porque a concupiscência da carne, a vontade da carne de se satisfazer, de ter prazer. Isso é concupiscência da carne. Aí, boa para se comer, vírgula, e agradável aos olhos. Você pode reparar, concupiscência dos olhos, bem explícito aí, dessa forma que João falou, concupiscência dos olhos, a vontade de ver, de apreciar o que os olhos, Salomão disse, os olhos nunca se cansam de ver. Então, nunca se satisfazem de ver. Então, e a árvore desejava para dar entendimento, você vê. Aí ela foi tentada, nesse último, na soberba da vida. Desejava para dar entendimento. Foi o quê? Se comeres, terás o mesmo entendimento que Deus, serás igual a Deus. Atacou na soberba da vida de Eva, entendeu? Atacou ela nessa área de tentação. Todo pecado está englobado nessas três áreas de tentação. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E com Eva já não foi diferente, já começou assim. Você pode perceber também que a serpente, quando estava tentando Eva, ela mudou o que Deus falou. A ordem de Deus é que, porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Quando Eva responde a mulher, ela diz assim, ó, e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Deus não disse para que não morrais, Deus disse certamente morrerás. Foi isso que Deus disse. Eva já amenizou a palavra. Você vê que certamente morrerás é muito mais forte do que para que não morrais, entendeu? É muito mais forte a sentença de Deus. Isso deixa até um alerta para nós pregadores e ensinadores do corpo de Cristo. Nós não temos que ficar usando de eufemismo para amaciar as mensagens que Deus fala na Bíblia. Se a mensagem for bíblica, entregue com as palavras bíblicas, entregue com a ênfase bíblica, entregue com a energia que a Bíblia entrega. Porque Deus disse para Adão e para Eva, o dia que dele comer, certamente morrereis. Mas aí Eva, quando está sendo tentada, já está caindo na lábia ali da serpente, já está sendo engodada pelas suas próprias concupiscências, pela sua própria soberba da vida. Eva diz, não, porque Deus disse que não morrereis. Entendeu? Ela amaciou a fala de Deus na hora de responder para a serpente. E como a serpente, Satanás, é astuto, ele já disse de uma forma negativa o que Deus tinha dito, ele disse de uma forma sem amaciar, ele falou, certamente não morrereis. Foi isso que a serpente disse para a mulher. Deus tinha dito, certamente morrerás. A mulher disse, não morrereis. E a serpente disse, certamente não morrereis. Você vê como amaciar, às vezes, as palavras de Deus, usar de eufemismo, ser efêmero na hora de falar,
você pode atrapalhar o agir de Deus. Você pode atrapalhar essa onda de pregadores que querem só pregar mensagens agradáveis, gostosas ao ouvido de quem está ouvindo. Isso gera pecado no meio do povo de Deus. Diminui o temor, entende? Porque Deus tem as suas ênfases em falar, Deus tem a sua forma de falar. E às vezes a gente quer entregar para agradar o público e os ouvidos de quem está ouvindo, a gente quer entregar uma mensagem gostosa de ouvir. E às vezes Deus está falando com uma certa ênfase para livrar alguém do pecado, das garras de Satanás, e isso acaba não acontecendo, porque a gente tem vergonha do julgamento, tem vergonha, a gente quer sempre ser politicamente correto, como diz aí, no pretexto de saber, a gente tem que saber falar, no pretexto às vezes de sabedoria não falar, a gente acaba amaciando o que Deus está falando, entende? E a pessoa não entendendo com a devida ênfase que o Espírito quer. Então, tá aí alguns aspectos do pecado, e no tópico 2, ele vai mostrar o segundo tipo de alienação que o pecado causou. O primeiro foi em relação a si mesmo. O homem perdeu o domínio, perdeu as bênçãos de Deus, perdeu a alegria do contato com Deus, perdeu a alegria do contato, da gratidão com Deus, de ouvir a voz de Deus. Foram coisas, perdeu a alegria de si mesmo, começou a sentir vergonha, culpa, medo, e você vê que perdeu o controle, né, o domínio da natureza, e a natureza começou a dominar ele. Isso foi tudo que a gente aprendeu no tópico 1. No tópico 2, ele vem assim, a alienação em relação ao próximo, é o título do tópico 2. E vamos ler aqui, ó. Além do pecado ter gerado uma alienação no homem consigo mesmo, gerou também uma alienação com o próximo, o que explica todos os nossos desajustes sociais. É ensinado atualmente que as nossas brigas, nossas discussões, a violência no mundo também, são tudo em relação a diferenças de personalidade, diferenças de criação, diferenças de classe social. Mas a Bíblia não ensina dessa forma. A Bíblia ensina que a origem dos conflitos sociais está na falta de Deus na humanidade. Está na falta principalmente dos frutos do Espírito. Você pode reparar que de todos os frutos do Espírito lá, todo o fruto do Espírito, que é fruto no singular, né? E você pode reparar que a maioria, ou quase todos, são em relação ao próximo, ao tratamento com o próximo. Inveja, homicídio, isso são as obras da carne, mas o fruto do Espírito é tolerância, amor, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Você pode ver que essa paciência, né, alegria é o fruto do Espírito. Então você pode ver que isso tudo gera relação com o próximo, uma boa relação com o próximo. Quando o homem pecou, ele perdeu a semelhança que ele tinha com Deus. Deus criou o homem à imagem e semelhança. Não é assim que a gente aprende? O que é imagem? Imagem é isso que você está vendo nessa tela, por exemplo. A minha imagem. Aí a imagem tem a ver com quando você bota um retroprojetor na parede e aparece ali uma imagem, você está vendo a imagem da coisa. Você não está vendo semelhança, você está vendo imagem. Imagem. Semelhança tem a ver com comportamento. Semelhança tem a ver com natureza. Nós fomos gerados por Deus, em Deus, quando aceitamos a Cristo e o Espírito Santo de Deus entre nós. Somos gerados uma nova criatura. Quando o homem peca, ele perde a semelhança, ele não perde a imagem. Ele perde, na verdade, ele também nem perde, é um pouco deturpada essa semelhança com Deus. Alguns perdem totalmente, né? Mas é um pouco deturpada essa semelhança que o homem tem com Deus. Qual é a semelhança com Deus? A capacidade de amar, de cuidar, a capacidade de se alegrar, a capacidade de ter empatia, paciência. Isso tudo tá ligado ao fruto do Espírito. Resumindo, para nós hoje, a imagem a gente não perdeu. Nossa imagem tem a ver com a forma. A imagem tem a ver com a forma. A Bíblia diz que Deus tem rosto, tem face, tem mãos, tem pés. Então, nós temos a imagem de Deus, essa forma física do ser humano não é por acaso. Você pode ver que até os anjos têm pés, mãos.
Isso é imagem. Nós fomos criados à imagem, mas criados à semelhança de Deus. Então, quando o homem pecou, ele perdeu principalmente a semelhança. Um dos aspectos da semelhança de Deus é o domínio. O homem perdeu o domínio, perdeu a semelhança com Deus. O homem perdeu a bênção que Deus deu para o homem, ou seja, ser próspero, é ser semelhante a Deus. Então, você vê que tudo isso o pecado deturpou. Tudo isso o pecado deturpou. Então, dessa forma, nós podemos aprender que, em relação ao próximo, voltar a ser semelhança de Deus, voltar a restaurar a semelhança de Deus, é o que o Espírito Santo faz em nós, está basicamente ligado aos frutos do Espírito, ao fruto do Espírito. Quando um homem se converte a Deus, um homem que é só a imagem de Deus, não é mais semelhança devido ao pecado, ele se converte ao Evangelho e aceita Jesus Cristo de todo o seu coração e recebe o Espírito Santo dentro dele, ele começa a manifestar o fruto do Espírito. O Espírito Santo começa a fazer brotar nele o fruto do Espírito. Dessa forma, com os frutos em ação, começa a ser restaurado nele a semelhança que ele havia perdido devido ao pecado, a semelhança com Deus. Então ele começa a ter domínio sobre si próprio, começa a ter domínio sobre suas emoções, começa a amar o próximo, ter empatia, se colocar no lugar do outro, começa a não invejar, começa a se alegrar, que a alegria também é um fruto do Espírito, né? Então, você vê que o fruto do Espírito tem a ver com a semelhança de Deus. E a primeira alienação em relação ao próximo, está ligada à transferência de responsabilidade, é o que eles colocaram aqui no tópico 2.1, no subtópico 2.1. Vamos ler. A culpa que Adão sentiu, alienação consigo mesmo, entre parênteses, faz ele responsabilizar sua mulher por seu erro, alienação com o próximo. O mal se prolifera no mundo e corre livre na sociedade justamente pela indisposição do que erra de assumir a sua responsabilidade. O mal que faço é sempre por causa do outro, ou sempre por causa do meio. Numa abordagem mais moderna, com isso, nunca existe o outro, e o mal nunca é tratado, numa tentativa de fazer de tudo para não sentir mal com a culpa. As relações sociais são afetadas. Então você pode ver que a primeira alienação é do homem com o seu próximo. O homem começa a colocar a culpa no outro, ele colocou a culpa na mulher, colocou a culpa até em Deus. Então o homem começa a deturpar suas relações sociais, porque o homem é um ser sociável, ele foi criado para viver em sociedade. A gente pode ver aí até na história do cristianismo que alguns tentaram viver o evangelho de forma sem sociedade. Viraram monges, existiram monges isolados, cristãos, já existiram na história da humanidade. E não deu certo porque o cristianismo ele não vai bem em quem quer se isolar, na verdade. Ele não foi criado, o cristianismo, a graça de Deus te dá, pelo contrário, te dá mais capacidade em se relacionar com o próximo. Porque Deus é um ser sociável, a gente aprendeu isso na lição passada. Nós somos seres sociais, sociáveis. O ser humano tem uma necessidade de se relacionar. Se você pegar um ser humano e colocar ele criar desde pequeno isolado da sociedade, ele vai se comportar quase igual um bicho, devido à presença do pecado, né? Que ele perdeu o seu domínio, a sua semelhança com Deus. Ele vai ser criado quase igual um bicho, não vai saber falar e tal. O ser humano é um ser sociável, ele precisa da sociedade. Em Provérbios diz que aquele que se isola insurge-se contra a sua própria sabedoria. Isso está escrito em Provérbios. Então, a característica principal que o pecado faz também, que está elencado na lição, estou falando principal, pessoal, por quê? Porque o pecado ele destrói várias áreas da vida do ser humano, várias áreas. Não são só essas que estão elencadas aqui na lição. Eu ainda acrescentei mais duas, né? A lição fala da alienação em relação a si mesmo, em relação ao próximo, em relação a Deus. Eu ainda acrescentei a alienação em relação ao ambiente, ao meio, e em relação ao casamento, né? Eu acrescentei essas duas coisas, mas existem muitas outras coisas que o pecado causa alienação, separação, faz o homem perder o domínio. Então, aí eu estou falando dessa forma. Uma das principais coisas que a revista elencou
transferência de responsabilidade. Você se aliena até com a sua própria consciência. É isso que o pecado faz. Você se aliena até com a voz do Espírito Santo dentro de você, te acusando, te mostrando a verdade. Então, te acusando não, acusando do seu pecado, na verdade, porque quem acusa é Satanás. Então, no 2:2, diz assim, a perda da pureza. Após comerem do fruto, Adão e Eva não sentiram vergonha apenas em relação a si mesmo, mas também em relação ao outro. Foi esta primeira experiência com vergonha que os fez coserem aventais com folhas. Podemos imaginar como a relação entre o homem e a mulher foi profunda e permanente afetada. A nudez do corpo, que até então era uma bênção de Deus, tornou-se a causa de muitos tipos de pecados que nasceram na mente. Outra alienação, que está dentro da alienação com o próximo, foi da perda da pureza, que eles botaram assim o título do 2:1, né? 2:2, a perda da pureza. A gente pode atestar isso, por exemplo, na questão de visão. Quando o homem está pecando, ele tem a sua relação com o próximo afetada, que está dentro do tópico. Ele perde a pureza na forma de enxergar o outro. Aqui eu não estou dizendo só de questão sexual, não, tá, pessoal? Ali Adão ele percebeu que ele estava nu em relação à mulher, eles perceberam essa questão de visão sexual. Mas como é que um homem perde a pureza? Um homem que está em pecado, ele perde a pureza em relação ao próximo. Querendo domínio, por exemplo. Você começa a enxergar o próximo só como um serviçal. Se você é um patrão, você começa a enxergar seu empregado só como um ser que vai te dar dinheiro. Você não enxerga ele mais como um ser humano. Então você perde essa pureza de enxergar o ser humano como um ser humano, de verdade. Você perde essa pureza de enxergar o ser humano como uma pessoa que necessita de cuidados, necessita de empatia, necessita de paciência, necessita de alegria e etc. Você perde a pureza na visão com o próximo. Não é só em questão sexual. Você perde a pureza em relação ao próximo. Então, vamos ao 2:3. Vamos ao 2:3 para essa aula. Essa lição está muito boa, está muito rica. Então, se a gente não controlar o horário, a gente acaba falando muito, porque a lição está bem rica. Está bem cheia de detalhes e coisas que a gente pode explanar. Relações conflituosas. Na teologia da salvação, nós aprendemos que Deus já tinha determinado que Adão fosse o cabeça da humanidade e a representasse. Isso inclui Eva. Porém, a julgar pelo que Deus disse a Eva após o pecado, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Esta relação original entre o homem e a mulher não chega nem perto do melhor quadro que possamos viver como casais hoje em dia. Relações conflituosas sobre submissão e insubmissão sempre marcarão os relacionamentos entre casais como consequência dessa alienação social por causa do pecado. Então, outro aspecto do pecado em relação ao próximo, da alienação que o pecado gera em relação ao próximo, foi dentro do casamento, questão de domínio, relações conflituosas. A gente vê que quando o homem pecou e a mulher pecou primariamente, Deus puniu a mulher colocando domínio. Não era assim. No Éden não era assim. Deus puniu a mulher colocando o domínio dela sobre o homem. O homem com domínio sobre ela. Então, o homem quando está em pecado hoje em dia, a tendência dele é querer dominar. A tendência dele é querer dominar sobre a mulher. E Deus não estabeleceu assim. Deus, para os servos de Deus, não. Um casal é uma parceria, é um cuidado. Pelo contrário, a Bíblia fala que o homem ele deve tratar a igreja, a sua esposa, como Cristo tratou a igreja, se entregando por ela. Então é uma relação de entrega, uma relação de cuidado e não de domínio. Então, o que o pecado faz? Homens que querem ser carrascos da mulher querem dominar, entende? Por quê? Porque isso é por causa do pecado, necessidade de dominação. Mas ao crente convertido,
quando a gente se converte a Cristo, quando veio o Evangelho, quando Cristo morreu na cruz, foram desfeitas muitas dessas sentenças que foram sentenciadas ali durante o pecado no Éden. Algumas que ainda acontecem são, por exemplo, a morte. O pecado de Adão fez a morte entrar no mundo. Jesus Cristo, ele veio e morreu por nós, nos deu vida eterna, mas essa carne ainda continua morrendo. Você não vê gente que aceita Jesus já subir, ser arrebatado. Não, a carne ainda passará pela morte. Então, algumas sentenças que foram sentenciadas no Éden foram desfeitas em Cristo, mas outras continuaram, tipo a terra produzir frutos e cardos, tal. Deus, ele fez assim, mas a Bíblia fala que nós esperamos uma nova terra. Então ele vai desfazer isso depois, assim como a morte. Nesse corpo ainda passa pela morte. Mas Deus nos dará um corpo glorificado onde não passará mais pela morte. Então algumas sentenças ainda continuam. Algumas coisas ainda continuam. Por exemplo, as dores de parto da mulher. A mulher ainda continua, mesmo que a mulher que já aceitou a Cristo, alguns podem pensar, se Cristo desfez tudo que foi sentenciado no Éden, toda a maldição que Deus jogou sobre a humanidade no Éden, então por que a mulher ainda continua tendo dores de parto, entende? Então você vê que algumas coisas ainda continuam, mas serão aniquiladas. Então, a gente vê aí, por exemplo, até na questão da mulher que está em pecado, a mulher ímpia, que não serve a Deus, que não está guiada pelo Espírito de Deus também, você vê que ela também quer inverter essa questão do domínio. Você vê o que é o feminismo hoje. O feminismo, ele tende a querer colocar o domínio da mulher sobre o homem. Tem muito desse discurso por igualdade de tratamento, né? E a gente sabe que realmente existe algumas desigualdades entre homens e mulheres, tem questões salariais e tal. Só que você vê que também há uma inversão da coisa. Muitas feministas, ativistas, elas pregam que a mulher tem que dominar. Elas pregam que a mulher tem que dominar. Então você vê que assim tem acontecido uma inversão. Por quê? Devido ao pecado também, consequência do pecado, você perde a pureza em relação a enxergar o próximo também, né? E geram relações conflituosas, como é o título do 2.3. Entrando agora no tópico 3, alienação em relação a Deus. A causa da alienação do homem consigo mesmo é o que explica sua alienação para com o próximo. E estes dois tipos de alienação, interpessoal e intrapessoal e interpessoal, tem como causa a alienação em relação a Deus. Então você vê, quando o homem se aliena a Deus, ele tem problemas consigo mesmo, primeiramente, depois ele começa a ter problemas com o próximo. Então, isso é o que acontece quando o homem se aliena a Deus e à vontade de Deus. Desconfiança sobre o amor. É importante entender que o pecado, eu estou no 3.1, tá? Vamos ler o 3.1, desconfiança sobre o amor. É importante entender que o pecado de Eva e Adão surge nela antes dela comer do fruto. Tiago ensina sobre isso, Tiago 1,14, que diz que o pecado ele começa na concupiscência. Quando você começa a desejar e você cede a essa concupiscência, você já, no seu coração, você já cometeu o pecado. Se você ceder o pecado sendo consumado, né, você já começa a cometer o pecado ali. O pecado nasce no desejo, bem antes da prática. Quando Eva desejou o fruto proibido e anteriormente decidiu comer dele, já concebeu o pecado, bastava-lhe a chance da consumação. Mas para ele decidir isso dentro dela, teve primeiro que desconfiar do amor de Deus. Foi exatamente o que Satanás lhe sugeriu. Se Deus realmente amasse vocês, não lhes privaria desse prazer e conhecimento. Eva e Adão rejeitaram a Deus para poder pecar. Então a primeira alienação foi em relação a Deus. Quando você decide viver no pecado, você começa a enxergar Deus como um Deus mentiroso. Você começa a pensar dentro de si até mesmo que as falas de Deus, o que Deus promete, começa a enxergar a Deus como um Deus monstro. Você começa a enxergar as coisas que Deus falou, que Deus promete, como não sendo verdadeiras. E foi isso que é a primeira coisa que Eva começou a cometer.
desconfiado do que Deus tinha dito sobre aquele fruto que poderia fazer mal. Eu quero ressaltar aqui para vocês uma coisa dentro desse texto, que ele diz assim, ó, que quando Eva desejou o fruto proibido e anteriormente decidiu comer dele, já concebeu o pecado. Isso está no 3:1 aqui, onde a gente acabou de ler. Eu não concordo dessa forma. A Bíblia fala assim que existe pecados só no coração. Como, por exemplo, Jesus explicou, se você olhar para uma mulher e cobiçar a mulher dos outros, você já em seu coração cometeu o pecado, adultério. Só que, no geral, a maioria dos pecados não é assim, pessoal. Não é assim. Eu quero esclarecer isso aqui. Não está na lição, tá saindo um pouco da lição, mas esse tipo de frase é um pouco perigosa. Por quê? Tem gente que ouve e não tem um entendimento de discernir isso. No geral, a maioria dos pecados você vai ser tentado, você vai desejar mesmo. Você está andando na rua, a carteira do cara cai, o cara não viu e segue em diante. Você vê até um monte de dinheirinho saindo para fora da carteira ali. Você vai ter o desejo de pegar. Você vai ter o desejo. Eu sou santarrão, eu não vou ter. Você vai ter o desejo de pecar. Por mais que esse desejo passe rápido por dentro de você. Se você estiver cheio do Espírito Santo, esse desejo vai passar rápido por dentro de você. Mas você vai pensar em pegar para você por algum momento. Você vai pensar. Por quê? Porque isso é natural da carne humana. A gente está nessa carne. E essa carne peca. Essa carne tem desejo de pecado. Então, o que eu estou querendo dizer? Ser tentado não é pecado. Desejar o erro não é pecado. O pecado é você ceder a esse desejo. Já no seu coração ceder a esse desejo. Aí você já pecou, entendeu? E que dirá praticar. Então, tem muita coisa. Você pode ver que na Bíblia você não vê exemplos de Deus julgando ninguém por desejo. Você só vê exemplos de Deus julgando as pessoas por atos. Inclusive, ele disse para Caim, quando Caim estava desejando matar Abel, ele disse assim, o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Cabe a ti dominá-lo. Então, você às vezes tem desejos ruins, pecaminosos. Mas se você não cede, você não peca. Então, porque tem esse tipo de frase, às vezes pode colocar na cabeça de alguns, de que só dele estar desejando alguma coisa, ele está pecando. Poxa, o camarada às vezes era um alcoólatra, se converteu, está servindo a Deus, aí a igreja que ele congrega, ele tem que passar na frente de um bar toda vez que ele vai para o culto. Às vezes ele deseja, ele vê os amigos dele lá no bar, ele deseja, ele sente até o gosto da cerveja na boca, ele deseja. Mas enquanto, eu afirmo e digo, enquanto ele não sentar lá e beber aquela cerveja, ele não pecou. Ou seja, ele está resistindo ao pecado, e isso é bom. O fato dele desejar, dele às vezes sentir alguma saudade de alguma coisa, o fato dele sentir alguma vontade de pecar, não caracteriza ele como réu do pecado. Entende? Você não encontra exemplos na Bíblia onde Deus julgou a pessoa só pelo seu desejo, sua vontade de pecar. Não. Deus julga pelos seus atos. Exceto em alguns casos onde, por exemplo, você olha para uma mulher e deseja a mulher dos outros. E concebe aquilo dentro do seu coração. Você fica desejando, querendo e procurando oportunidade para... Então, aí já se caracteriza um pecado, o adultério, como Jesus explicou. Então, no 3:2, culpar a Deus pelos erros. É uma outra alienação em relação a Deus. O homem começa a culpar a Deus. Vamos ler o 3:2. Mesmo irrefutavelmente acusados pelas suas consciências, os homens ainda conseguem culpar a Deus por suas escolhas erradas. Adão tenta justificar o seu erro, culpando a Deus pela mulher que ele lhe deu. Algo do tipo, quem mandou me dar a mulher? Eva tenta justificar o seu erro, culpando a Deus pela serpente no jardim. Algo do tipo, quem mandou criar a serpente? Lá no jardim estavam as árvores que o Senhor Deus fez brotar. O casal recebeu as ordens de Deus sobre como devia lidar com as árvores, e tinha também a capacidade, como dom dado pelo Criador, para dizer sim e não. Ao primeiro casal faltou lealdade, obediência e submissão à vontade de Deus. E hoje, como estamos lidando com a vontade de Deus? Então, a segunda alienação aqui em relação a Deus foi a questão de culpa.
o homem tende a culpar a Deus, responsabilizar. Os ateus fazem muito isso, né? Com aquela famosa pergunta, se Deus é bom, se ele realmente existe, e ele é bom, como pode haver tanta maldade no mundo e tal? Já está explicado pelo tópico anterior, né? O pecado ele gera problemas em relação do ser humano com o seu próximo. Então, a resposta é o pecado. Deus, ele não tem o culpado por inocente. Deus é justo. E ele só torna o culpado inocente quando recebe a justificação que veio por Cristo, porque Cristo se tornou culpado por nós. E os ateus, muitos deles não entendem isso, justamente por isso. Querem culpar a Deus. Se Deus é bom e ele existe, ele sabe de tudo, como é que pode existir mal no mundo? Entende? É uma pergunta até assim, sincera de alguns, ética, né, de alguns, no sentido ética, no sentido mental. Para eles faz lógica isso, mas nós temos a resposta. O homem, ele não quer Deus. Deus disse, por exemplo, para Israel, que passou diversos bons bocados, né? Israel, quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha junta os pintinhos embaixo das asas, entendeu? Questão de Jerusalém também. Então, é isso que o pecado faz. O pecado faz o homem começar a querer transferir a culpa para Deus, achar que Deus não está sendo bom o suficiente. Principalmente porque o homem, quando entra em pecado, ele começa a perder as bênçãos de Deus. Ele perde o domínio, a gente já viu tudo isso, perde a graça na relação com os próximos, a boa relação, perde domínio sobre a terra, ele perde domínio sobre si mesmo, ele começa a se autoflagelar em culpa, em medo, em vergonha. Então o homem começa a viver nesse estado de pecado, de estado caído, e devido a essas dificuldades causadas pelo pecado, ele começa até a culpar a Deus. Culpar a Deus pelos seus... Por isso que Jó foi um homem fora do comum na Bíblia, fora do normal, que mesmo passando por todos aqueles problemas que ele passou, ele abriu a boca e disse: eu recebi os bens que eu recebi de Deus, também posso receber o mal. Então ele não culpou a Deus pelo que ele estava vivendo. Então esse foi uma das grandes virtudes de Jó. Então no 3:3 tá assim, ó, as maldições não são o final. O morrereis de Deus começa a acontecer com o parto com dores, trabalho penoso, terra maldita e finalmente a morte. A graça de Deus em Cristo, entretanto, pode dar às mulheres a alegria de gerar filhos para Deus, mesmo com dor. Ao homem de encontrar propósito mais excelente no trabalho, mesmo que seja difícil. De manter esperança de uma nova terra na restauração de tudo e da vida e glória eterna, ainda que o portal seja a morte. Então você pode ver que todas aquelas maldições que estavam incluídas na frase, o dia em que dele comeres, certamente morrerás, todas essas maldições que estão incluídas nesse tipo de morte, tudo que a gente falou que gera alienação do homem com o seu ambiente e tal, com o próximo e tal, tudo isso, todas essas maldições, elas vão acabar. Algumas já acabaram, mas algumas vão acabar ainda no mundo futuro, na vida futura que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então, na conclusão do assunto, fica interessante aí você perceber. Vou ler a conclusão. Para estarmos bem com a gente mesmo e com o próximo, precisamos estar bem com Deus. A nossa relação com Deus é que determina todas as demais relações. O próprio Deus enviou o seu Filho para proporcionar reconciliação entre o ser humano e Deus. 2 Coríntios 5,19. Então, segue aí a nossa lição. É aconselhável também você elaborar questões, perguntas para a classe, né? Para abrir o entendimento do pessoal. Não questões tipo complete, não questões rasas. Questões tipo, sei lá, vou criar uma aqui agora, de coisas práticas que você ensinou. Quais são as três alienações, quais são as três primeiras dificuldades que o homem sente em relação a si mesmo quando peca. Aí tá nos subtópicos, vergonha consigo mesmo, culpa e medo, né?
Tá no tópico 1, por exemplo, esse tipo de resposta no tópico 1 e nos subtópicos. Então, são questões assim que geram a pessoa a refletir e a fixar o conteúdo. Então, se você gostou dessa aula aí, se inscreve no canal. O canal está começando. Se inscreve no canal, compartilha essa aula com alguém que você sabe que é professor também ou que vai gostar desse tipo de conteúdo. E te peço também que você comente alguma coisa que você achou, porque o comentário no YouTube ajuda a impulsionar o vídeo. Quando as pessoas comentam embaixo de um vídeo, o YouTube entende que o vídeo está sendo relevante, está gerando discussões e tal. Isso é bom. Discussões no bom sentido, né? Isso é bom para o YouTube, para o vídeo melhorar aí o seu alcance. Deixa seu like, se inscreva no canal para quando eu colocar o próximo, o vídeo aparecer aí para você, sugestão de vídeo aí para você quando eu colocar a próxima aula. Então valeu, pessoal, agradeço a todos aí, peço desculpa pelo cenário ser tão simplista, eu não preparei um cenário para isso ainda, e desse momento em diante começaremos a botar aulas aí no YouTube, pré-aulas, para você abrir um pouquinho a sua mente e Deus acrescentar o nosso entendimento para que a gente venha dar uma aula mais embasada, uma aula com mais recursos, com mais palavras boas, refinadas, no sentido espiritual, no sentido de interpretação bíblica também, para que abra a mente a nossa aula seja a melhor possível, cada vez mais. Não se esqueça de orar, de jejuar, de pedir a Deus para que abra a sua mente, para que unja a sua aula, para que envie os alunos. Não esqueça de fazer isso, porque Deus ele faz, Deus ele acrescenta, Deus ele traz o povo, Deus ele traz as ovelhas para onde tem um verdadeiro alimento. Se você pregar o verdadeiro, se você ensinar, se você entregar o verdadeiro alimento, Deus ele vai trazer as ovelhas, porque Deus é o bom pastor. A função do pastor não é dar alimento, a função do pastor é levar ao local do pasto, ao local do alimento. Então, é isso aí. Valeu, pessoal!